E o assunto agora é gases. Aulinha rapidinha que a gente vai entender direitinho esse assunto de gases aí de uma forma bem rápida. Vamos pegar os conceitos mais importantes para a gente poder resolver exercícios envolvendo gases. Vinhetinha? Bora lá! Então é isso. Olha só. Para a gente conversar sobre gases, primeiro vamos colocar a nossa apresentação. Vou colocar para mim aqui. Beleza. Olha só. O assunto gases, a gente tem que sempre levar em consideração três variáveis, tá? As três variáveis importantes que são pressão, volume e temperatura, ok? Então, olha só, a pressão relacionada à força com que as moléculas exercem seus choques contra um recipiente, contra as paredes internas de um recipiente, né? Relacionado à área desse recipiente. O volume é o espaço ocupado pelo gás. Lembre-se sempre, o espaço ocupado, o volume é sempre o máximo possível. Sempre o volume do recipiente, tá? E a temperatura refere-se ao grau de agitação molecular. O quanto essas moléculas estão agitadas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas, maior a velocidade de movimentação dessas moléculas. Então veja bem, não se esqueça que essas três variáveis são interdependentes, estão sempre ligadas. Modificou uma, você pode modificar as outras também, né, como consequência. Então olha só, primeiro caso, transformações gasosas. Imagine aqui uma situação, um gás que tem uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura. Tá? Se você modifica uma dessas variáveis, você vai ter consequência. Tá? Você vai ter uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Detalhe, isso daí se não houver vazamento de gás e não houver também entrada de gás no recipiente. Ok? Então olha só, quando a gente tiver essa situação, com cara de antes e cara de depois, o que é que a gente deve usar? A gente deve usar essa equação. Antes e depois. Pressão, volume sobre temperatura, pressão, volume sobre temperatura. Equação que tem muita gente que chama de PVT-Povató, né? Ou P1V1T1, P2V2T2. Tem alguns detalhes importantes sobre essa equação, tá? Olha só. Que detalhes são esses? A pressão você pode usar na unidade que você quiser. Tá? O importante é que você não misture unidade. Você não use, por exemplo, a pressão antes em atmosferas e depois em milímetros de mercúrio. Tá? Ou então que você não use o volume em mililitros misturado com litro. Use pressão na unidade que quiser e volume também. Tá? Agora, temperatura, trabalhe somente em Kelvin, não se esqueça disso. Ah, Beto, e como é que eu transformo mesmo a temperatura para Kelvin? Você pega a temperatura em graus Celsius e soma 273. Não tem erro, tá bem? Então, bora lá. Continuando aqui, a fórmula tem que estar na tua mente, não tem jeito de escapar dela, tá? Então, a gente usa isso quando a gente tem a situação de antes e depois, tá joia? Então, olha só, vamos pegar uma situação aqui, ó. Um balão cheio de gás propano ocupa um volume de 600 litros, a 27 graus. Ao ser resfriado a 7 graus, o balão sofre uma contração. Qual o volume da contração em litros? Considere que o gás não se liquefaz sobre o resfriamento de 7 graus. Então veja bem, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração. Normalmente um balão, tá? Um balão, uma bexiga, alguma coisa assim, independente da força de contração da borracha, a gente normalmente, se a gente não tem informação, a gente considera a pressão dentro do balão igual à pressão externa. Tudo bem? Se você não tiver informação nenhuma sobre essa pressão, você pode considerar a pressão interna igual à externa. A joia? O detalhe dessa questão é que ele pede qual o volume da contração. Então, o balão estava ocupando o volume de 600 litros a 27 graus. Ao ser resfriado a 7 graus, o balão diminui seu volume. Qual é o volume da contração? Então, o volume diminuiu, nós vamos ter um novo volume. Ele quer o volume da contração, a diferença
de volume, né? O volume antes menos o volume depois. Então vamos calcular o volume depois. Olha só, tem a cara da transformação. O balãozinho está lá ocupando o volume, uma certa temperatura, uma certa pressão, né? E aí ocorre uma mudança. Veja bem, qual mudança? Mudou a temperatura, né? Veja, a temperatura de 27 foi para 7 graus. Então, considerando a pressão constante, né, por causa daquilo que eu falei, pressão interna igual à pressão externa do balão, como ele é muito variável, esse volume ali, a pressão pode se manter constante, a gente vai aplicar a fórmula, tá bem? Olha só, e para calcular, então, o novo volume. Repare o seguinte, ó, a temperatura. Primeira coisa que você deve fazer, se a temperatura está em graus Celsius, faça a primeira coisa para não esquecer de fazer durante o cálculo depois, tá? Porque se você esquecer, você perde a questão. Então, 27 graus, tá? Mais 273, 300 Kelvin. E a temperatura de 7 graus mais 273, 280 Kelvin, então, os valores de temperatura, tá bem? Então, olha só, aplicando a fórmula aqui, como a pressão é constante, então é o que a gente chama de uma isobárica, a pressão é mantida constante. A gente vai cortar a pressão, simplesmente, tá bem? Dessa fórmula. A gente vai dar um tiro nessa pressão, ok? Sobrou então o volume, a temperatura, o volume novo e a temperatura. Multiplica em cruzes aí e aí a gente vai ter a resolução, né, do novo volume, que vai ser de 560 litros. Detalhe, como o volume antes era 600 e agora é 560, a contração, a diminuição do volume foi de 40 litros. Então preste muita atenção no que ele pede na questão, tá? Atenção na leitura, porque às vezes a gente pode cair numa ciladazinha dessa, tá bem? Outro caso importante é a que a gente chama de equação de estado, tá? PV-nRT, todo mundo já viu essa equação várias vezes. Quando é que a gente usa? Caso mais comum, a gente tem um gás e quer saber algo sobre ele, não está havendo mudança nenhuma. O gás está ali num recipiente, exercendo uma certa pressão, numa certa temperatura. Você quer saber alguma coisa sobre ele, você aplica essa fórmula. Veja, no caso anterior teve uma mudança, né? Você tinha uma certa massa de gás, essa mesma certa massa de gás sofreu uma modificação. Então a gente aplica P1V1T1, P2V2T2. Aqui não, o gás está ali, você vai aplicar a fórmula simplesmente para saber algo sobre ele. Essa fórmula também é muito utilizada quando a gente compara gases. Você tem dois gases e você quer fazer comparações, beleza? Comparações entre eles. Então você pode fazer o cálculo daquilo que tem que ser comparado, você pode montar sistemas, juntar a equação que é aplicada em um gás e é aplicada em outra, né? Então é uma fórmula que tem uma variabilidade de uso muito grande aí. Então vamos ver o que significa cada uma dessas siglas, né? Então, ó, P é a pressão, óbvio, né? V é o volume, N é o número de mols ou a quantidade de matéria, e T a temperatura, detalhe, trabalhou com gases, temperatura sempre em Kelvin, tá bem? E o R é a constante universal dos gases. Então, olha só, pressão. Que pressão que eu vou usar, Beto? Você pode usar atmosferas ou milímetros de mercúrio, tanto faz, tá? Fique à vontade. Volume, aqui você não pode usar qualquer unidade de volume como na outra fórmula, somente litros, tá? Não se esqueça disso. Número de mols. Número de mols normalmente a gente encontra por regra de 3 ou como ele dá geralmente a massa de gás, dividindo a massa pela massa molar. Temperatura somente em Kelvin, você já sabe, a gente pega a temperatura em graus Celsius e soma 273 e a constante dos gases, atenção, se a pressão utilizada estiver em atmosferas, olha lá, ó, piscando lá, ó, tá vendo? Se estiver em atmosferas, você vai usar 0,082 como a constante. Se estiver em milímetros de mercúrio, você usa 62,3. Tem que guardar, Beto? Varia, tá?
Tem vestibular, tem ano que dá constante, tem ano que não dá, um vestibular dá, o outro não dá, isso varia muito. Fazendo exercício e treinando, você acaba guardando essas constantes. Normalmente, o cálculo é feito com a pressão em atmosferas, então a constante mais utilizada é o 0,082. Tá bem? Então, olha só. Vamos pensar um pouquinho sobre o número de mols aqui, ó. Opa! Olha só. Como o número de mols pode ser calculado com a gente dividindo a massa, né, da nossa amostra gasosa pela massa molar do gás, a gente pode substituir, né, na fórmula, ao invés de colocar o N do número de mols, pode colocar a massa pela massa molar. Como pode ser calculado separadamente também. Tranquilo, você usa do jeito que você quiser, tá bem? Vamos pegar um exemplo de utilização, tá? Olha só, 4 frascos de volumes iguais contém hidrogênio a 273 graus e 1 atmosfera de pressão. O outro contém hidrogênio a 0 grau e a pressão de 2 atmosferas. Dióxido de carbono a 273 graus e pressão de 2 atmosferas. E dióxido de carbono a 0 grau e pressão de 0,75 atmosfera. A maior massa de gás e o menor número de moléculas estão respectivamente em quais frascos? Nossa, Beto, número de moléculas? Poxa, a gente não tem aqui, ó, o N como sendo o número de mols, né? Então, aonde a gente tiver o menor número de mols, a gente vai ter o menor número de moléculas. Onde tiver o maior número de mols, maior número de moléculas. Ou seja, ele está pedindo para calcular aí o número de mols. Em cada um dos casos, Beto, mais ou menos isso. Então vamos supor aqui a situação, ó, dos 4 gases que ele citou, tá bem? Então hidrogênio, pressão 1 atmosfera, temperatura 273 graus. Depois a gente tem hidrogênio a 2 atmosferas e 0 grau. A gente tem CO2 a 2 atmosferas e 273 e CO2 a 0,75 atmosfera e 0 grau, tá bem? Ó, o enunciado está aqui de novo, só relembrando, ele quer aonde a gente vai encontrar a maior massa e o menor número de moléculas. Então veja bem, ó, pensando na fórmula, né? PV igual a nRT, pensando, ó, a mãozinha aqui, né? Então veja bem, pensando na fórmula, olha só. Se eu isolar o número de mols, eu vou ter pressão, volume, o R e a temperatura, certo? Ele falou que o volume é o mesmo, né? Para os gases. Beleza. O R também é o mesmo, é uma constante. Sobrou o quê? Pressão sobre temperatura. É essa relação que você vai ter que observar, né? E fazer comparações. Então a gente reduz, né, o tempo de raciocínio quando a gente corta aquelas variáveis ali que são constantes em todos os gases, que são iguais em todos os gases. O R vai ser igual, o volume ele citou no enunciado que é o mesmo, então a gente corta, sobra o quê? Pressão sobre temperatura. Então, olha só, colocando ali, ó, pressão sobre temperatura, não esqueça de transformar a temperatura, beleza? Já colocando todo mundo em Kelvin aqui, a gente vai ter, olha só, no caso 1, a pressão do hidrogênio lá do frasco 1 atmosfera por 546. No caso 2, a gente tem 2 atmosferas por 273, o que dá até para, né, pensar mais ou menos, fazer uma comparação aí, chegar a um valor fácil entre os dois, né? O CO2, 2 sobre 546 e o terceiro 0,75 por 273, tudo bem? Se for fazer essas contas mesmo, né, se você tiver com a cabeça meio cheia, não conseguir comparar com esses valores, né, observe que 546 é o dobro de 273, né, você pode pensar aí para poder comparar essas frações, você calcula, tá bem, o número de mols em cada um. E aonde a gente vai ter o menor número de mols vai ser no frasco 1, tá bem? Se no frasco 1 a gente tem o menor número de mols, então é o frasco 1 que vai estar na alternativa. Agora, repare o seguinte, nas alternativas, esse é um exercício da VUNESP, eu não tinha nem anotado no outro slide lá. Nas alternativas, repare
que ele fala assim, ó, na pergunta, a maior massa de gás e o menor número de moléculas. Então, o menor número de moléculas está relacionado ao menor número de mols. Ele pergunta respectivamente. Então, é a segunda parte da afirmação, né? Então, o frasco 1 só aparece na alternativa C, né? Então, você já mataria o exercício aí fazendo essas comparações a respeito do número de mols aí e encontrando, portanto, o frasco 1 com o menor número de mols na alternativa C, beleza? Agora, vamos pensar um pouquinho sobre a massa. Tá bem? Aplicando a fórmula ali, ó, e substituindo o número de mols por massa sobre a massa molar, né? Olha só, o que é que a gente tem? Vamos isolar então a massa ali, ó. Beleza? Isolei a massa, tá bem? A gente sabe que o volume é o mesmo, tá bem? A massa molar é diferente, varia de um gás para o outro, beleza? Então, o que a gente cortou? Volume e cortou o R. Então, sobrou o quê? A pressão vezes a massa molar sobre a temperatura. Tá joia? Então, aí, ó, era só substituir, desculpe lá nos casos, né? Em cada gás que você acharia onde a gente teria ali, no caso, vamos voltar aqui que ele pediu, a maior massa, que seria no caso o frasco 3. Mas não haveria necessidade de fazer isso por causa das alternativas que você achou, tá bem? Da alternativa C, por causa do frasco 1, bem? É isso então, vamos para a densidade de gases. Olha só, todo mundo sabe que a densidade é a relação entre massa e volume de um material, de um corpo, de um material qualquer. O detalhe é o seguinte, no caso de gases, a gente tem uma variação de volume muito grande. O volume está ligado à pressão, o volume está ligado à temperatura, né? Modificou a pressão, o volume se altera, modificou a temperatura, o volume se altera também. Então, como o volume se modifica muito, a densidade de um gás varia muito. Ou seja, a densidade tem que ser calculada levando em consideração a pressão e a temperatura, tá bem? Então, utilizando a nossa fórmula de gases lá, olha só. Vamos continuar aqui. Levando a nossa fórmula em consideração, o que é que a gente vai fazer? Pegar o número de mols e substituir por massa dividido pela massa molar. Achei massa pela massa molar. Aí eu vou isolar, olha só, a massa e o volume, tá bem? Por que massa e o volume? A massa ocupada pelo gás e o volume naquelas condições. Veja que a gente está levando em consideração, né, a temperatura e a pressão. Ok? Olha só. Aí a gente vai ter o quê? Só voltando aqui, ó, massa para o volume, então é densidade. Tá? Então a gente isola essa densidade, a gente vai ter a pressão vezes a massa molar dividido pelo R e a temperatura. Não tem erro, tá bem? Então, veja, por exemplo, né? Se a gente tem aqui, vamos fazer um rabisquinho aí no caso. Então, bora lá. Olha só. Se a gente tem o caso de um aumento da temperatura, né? Como aqui é uma divisão, se aumentou a temperatura, o que vai acontecer com a densidade? Vai diminuir. Né? Então, no caso, por exemplo, do ar, né? No caso de um balão, desses balões grandes mesmo, né? Por que ele sobe? Porque eles aquecem o ar lá dentro, né? Então, tem botijão lá de gás propano queimando, aumentando a temperatura do ar lá dentro. O ar é uma mistura gasosa, aumentou a temperatura, a densidade lá dentro cai do ar lá dentro. Então, como ele é menos denso, ele vai subir, tá bem? Aí, conforme ele quer descer ou manter a altura, ele abre uma portinha lá, ó, libera um pouco de gás, mas ocorre o quê? Libera ar quente e entra um pouco de ar frio. Então a temperatura diminui, a densidade aumenta, o balão vai abaixando. Tá? Com isso ele consegue controlar a altitude do balão. Não dá para dirigir o balão, ele vai conforme o vento, tá? Mas a altitude dá para trabalhar tranquilamente, tá bem? Quer subir mais? Aumenta a temperatura. Então, olha só, questões muito importantes relacionadas a balões
cheios de determinadas substâncias. Ele quer saber se o balão sobe, se o balão desce, né, num determinado ambiente. Então veja bem, você está com um gás dentro do balão ali. Se a densidade desse balão for menor que a densidade do ar, o que vai acontecer? O balão vai subir, o que a gente acabou de citar, tá bem? Agora, se a densidade do gás for maior que a densidade do ar, o que vai acontecer? O balão vai descer, tudo bem? Beleza. Agora, para a gente comparar essas densidades, então veja aqui a gente está comparando a densidade de um balão com o ar, mas essa densidade ela pode ser comparada com qualquer outro gás. Eu já vi questões, por exemplo, que eles falam de um ambiente com um determinado gás e o balão cheio de outro gás. Agora, o que mais comum mesmo é o ar e o balão repleto com gás. E aí, o que eu faço, Beto? Dá uma olhada, é muito simples. A gente está comparando a densidade desses gases, certo? Essas comparações, elas são feitas sempre levando em consideração o mesmo ambiente, né? Ou seja, os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura. Considerando a mesma condição de pressão e temperatura, se a gente dividir a densidade de um gás pela densidade de outro gás, a gente corta a pressão, corta a temperatura e corta o R. O que é que sobra? A massa molar, tá bem? Então o que sobra é a massa molar dos gases. Quando a gente compara a densidade de um gás sobre o outro, a gente está comparando então as massas molares, o que fica muito simples de calcular, né? Você não precisa da pressão, não precisa da temperatura, do R, nada, é só a massa molar. Então se essa densidade relativa é 4, significa o quê? Que um gás é 4 vezes mais denso que o outro. Por quê? Porque a sua massa molar é 4 vezes maior. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, voltando um pouquinho só naquele desenho, na animação do gás flutuando lá, né? Então, o que acontece? A gente tem que levar em consideração, olha só, qual gás está aqui dentro? Então, por exemplo, ó, CH4, que é o metano. A massa molar dele é 16 gramas por mol. Tá? A massa molar do ar, né, do ar no caso aqui, do ambiente sendo com ar, a gente tem uma massa molar média, né, como é uma mistura de gases, de 28,9 gramas por mol. Então, como a massa molar do metano é menor, a densidade dele vai ser menor nas mesmas condições. Então, esse é um gás que vai flutuar, tá bem? Então, a gente tem esse caso aqui. Tá joia? Você não precisa fazer a continha de um dividido pelo outro, tá? Só se ele pedir a densidade relativa. Aí sim, você vai dividir a massa molar de um pelo outro. Agora, se esse balão, por exemplo, estiver cheio, né? Vamos desenhar um balão aqui. Estiver cheio de CO2, cuja massa molar é 44 gramas por mol. Então, esse é um balão, né, cuja massa molar é maior que 28,9, o gás que está lá dentro, então a densidade dele é maior. Esse é um balão que vai descer, que vai afundar, beleza? E o de CH4 é um balão que subiria. Então, eu já vi questões que ele dá vários balões e pergunta quem sobe, quem desce, tá? Tudo depende da massa molar. Agora, quanto à massa molar do ar, né, ser 28,9, isso também varia, tá? Eu já vi casos de questões em que ele dá essa massa molar e já vi questões também que ele exige que você saiba. Aí complica um pouquinho, tá? Mas tá aí para você, tá bem? Tá colocado, se você quiser guardar, de repente pode ser legal, tá bem? Então, é isso. Agora, vamos pensar em fazer o quê? Fazer os exercícios, tá bem? Bora lá. Bora então fazer exercícios. Olha só, aqui a gente tem um exercíciozinho muito interessante. Veja, só tirar o mouse daqui. Ele fala assim, ó, um balão de paredes rígidas foram colocados 0,2 gramas de hidrogênio. Então, vamos imaginar um balãozinho de paredes rígidas. Opa! Vou colocar aqui, só verificando, houve um tremor aqui. Então, olha só.
imaginar um balãozinho aqui, ó, de vidro, de paredes rígidas, ok? Um balãozinho. Onde foi colocado o quê? Hidrogênio, quanto? 0,2 grama de hidrogênio e 6,4 gramas de oxigênio. Então, 6,4 gramas de O2. Beleza. Aí ele fala assim, ó. E um material sólido que absorve água. Puxa água. O volume do balão é de 4,48 litros. Então, o volume do balãozinho, 4,48 litros. E é mantido a temperatura de 0 grau. Temperatura de 0 grau, vamos transformar em Kelvin já para não esquecer, 273. É só somar 273. No balão passa-se uma faísca elétrica de modo que haja reação e a água formada seja retirada pelo material absorvente. Então, o hidrogênio reagiu com o oxigênio e formou água. Está dando todas as dicas da reação. A água formada foi absorvida pelo material, não exercendo pressão significativa. Com base nesse problema, responda aos itens a seguir. Então, temos letra A e letra B. Letra A. Supondo o comportamento ideal, qual é a pressão no balão após inserção de oxigênio e de hidrogênio? Então, a princípio, o balão estava vazio, aí ele adicionou hidrogênio e oxigênio, vamos calcular a pressão. Então, olha só. Para calcular a pressão, a gente vai usar PV é igual a nRT. Nós temos um balão, ele adicionou gases, qual a pressão? Veja, eu não tenho uma transformação gasosa, né? A pressão a gente tem? Não, a gente quer calcular. O volume foi dado, tá? A temperatura foi dado. O R foi dado para você. Ele quer que você calcule em atmosferas, veja que ele deu R. Tá bem? E então, está faltando o número de mols. Veja que a gente tem a massa de hidrogênio. Então o número de mols de hidrogênio é só dividir a massa, que é 0,2, pela massa molar do hidrogênio, que é 2. Tá bem? Então, o número de mols vai ser 0,1. Ok? No caso do oxigênio, o número de mols de O2 é igual à quantidade que ele adicionou, 6,4, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 32. Então, aqui eu tenho 0,2 mol. Então, ó, número de mols de hidrogênio, número de mols de oxigênio, agora é só calcular a pressão, onde eu vou usar P, o volume 4,48, é igual ao número de mols. E agora, Beto, o que eu faço? Eu calculo separado, né, a pressão que cada um exerce, depois eu somo? Não, não precisa. É uma mistura gasosa, você pode somar o número de mols de hidrogênio, que seria 0,1, mais o número de mols de oxigênio, que é 0,2, tranquilamente, tá? São gases, eles têm o mesmo comportamento, é o número de mols total, vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, que é 273. Não tem erro. Fazendo as continhas aí, a gente vai chegar na pressão de 1,5 atmosferas. Beleza? Tranquilo, né? Muito tranquilo o exercício. Aplicação direta de fórmula. Tá bem? Agora, veja bem, no exercício, na letra B, ele fala assim, ó, após a reação, mantendo-se a temperatura inicial e o volume, qual é a pressão no interior do balão? Após a reação, qual é a pressão no interior do balão? Beto, ele colocou hidrogênio para reagir com oxigênio. Eles estavam exercendo uma certa pressão que a gente calculou um mol de 1,5 atmosferas. Isso. Aí eles reagiram, se transformaram em água, certo? Seria o que ele quer, a pressão exercida pela água.
no estado gasoso, por exemplo? Poderia ser. Só que ele fala no exercício que ele usa um material absorvente, que retira a água do meio. Ah, Beto, então se o hidrogênio reagiu com o oxigênio, produziu a água foi retirada, a pressão vai ser zero. Poderia ser. Mas será que a gente não tem nenhum gás em excesso? É uma reação. Ele deu a quantidade dos dois reagentes ali. Se a gente tiver algum gás em excesso, esse excesso não vai reagir. Ele vai ficar sobrando lá no meio, né? Vai ficar sobrando e vai exercer uma determinada pressão. E aí a gente calcularia essa pressão. Vamos lá então, vamos pensar na reação. Ó, pensando na reação de hidrogênio com oxigênio. A reação forma água. Ok? Balanceando, ó, 2 hidrogênios aqui, 2 ali, 2 oxigênios aqui, um lá. Ah, vou colocar um meio aqui, ó, de O2 para balancear. Pode ser. Ou poderia ser 2 para 1 para 2. Tanto faz. Tá? Veja bem, nós calculamos na letra A o número de mols de cada um. 0,1 e 0,2. Né? Então vamos transferir isso para cá, ó, vamos pensar. Né? O hidrogênio e o oxigênio reagem na proporção de 1 mol para meio mol. Ou seja, né? Cada mol de hidrogênio reage com meio mol de oxigênio, metadinha. Quanto que ele colocou de hidrogênio? Ó, 0,1 mol. A gente calculou na letra A. Tá? Quanto que ele colocou de oxigênio? Olha lá, só voltando aqui rapidinho, ó. 0,1 de um e 0,2 do outro, tá bem? Então ele colocou 0,2 mol. Tá na cara quem está em excesso, né? Mas vamos lembrar como é que a gente descobre quem está em excesso? Né? Como é que eu ensinei isso aqui, ó? Veja bem. A gente multiplica em cruzes aqui, ó. E aqui embaixo, do de baixo, aqui a gente coloca uma chavezinha, tá bem? E vê o resultado, ó. Deu 0,5, ok? Opa, 0,05, né? E ficou feio, hein? Vamos apagar, deixar bonitinho. 0,05, essa conta. Aí a gente faz a mesma coisa aqui. E aí a gente coloca, então, quanto que deu a continha? 0,2. Se os dois tiverem resultados iguais, quer dizer que não tem ninguém em excesso. Se deu resultado diferente, alguém está em excesso. Tá? Como é que eu descubro quem está em excesso? Aonde eu tenho maior resultado. Tá bem? Então, eu tenho 0,2 do lado direito, o oxigênio está em excesso. Tá bem? Então, vai sobrar o oxigênio e esse oxigênio que vai ficar sobrando vai exercer uma certa pressão. Tá bem? Essa pressão é que a gente vai calcular. Agora, olha só. Então, vamos apagar isso daqui, porque eu fiz só para a gente relembrar, não havia necessidade, porque está muito simples, né? Tá na cara. Ó, 1 mol reage com meio, né? 0,1 mol vai reagir com quanto? Vai reagir com 0,05, metadinha, né? Então, isso quer dizer que há um excesso, né? A diferença seria o excesso. Esse 0,05 mol será consumido. Então, nós teremos uma sobra que você tem que calcular. Então, calculando, né, essa diferença, no caso do O2, olha só, vamos fazer aqui, ó. A gente tem 0,2 mol, que foi o colocado, menos 0,05. Então, esse é o número de mols que a gente tem em excesso, tá bom? Então, o número de mols de excesso de O2 é igual a 0,15. 15 mol. Beleza, até aí tudo bem. Agora temos que calcular a pressão. Existem duas maneiras de pensar. Uma maneira mais rápida e uma maneira um pouco mais lenta.
A maneira mais lenta seria calculando, né? Calculando como, Beto? Ó, então, PV, de novo, ó, PV igual a nRT, onde a gente colocaria a pressão, o volume 4,48, deixa eu ver se é esse mesmo volume, é isso. O número de mols, 0,15, o R, 0,0, epa, minha canetinha deu problema aqui. Então, vamos apagar aqui essa baguncinha. 0,082 vezes a temperatura, no caso 0 grau, 273. Tudo bem? Beleza. Essa pressão daria 0,75 atmosferas. Tá, isso seria o normal. Agora, o que é que a gente pode pensar? Se você reparar, né, observe que ele diz que a temperatura é mantida, que o frasco é o mesmo, o volume do balão é o mesmo. Então, note que antes, a gente calculou aqui, antes da reação, o total do número de mols, ó, era 0,1 de hidrogênio e 0,2. Agora é 0,15. Quando a gente tinha 0,1 mais 0,2, quando a gente tinha 0,1 mais 0,2, o total de mols era 0,3. Como caiu pela metade, a pressão vai cair pela metade. Isso só vale porque nós estamos nas mesmas condições de temperatura e volume, tá bem? Então, a quantidade de gás cai pela metade, a pressão cai pela metade. Então, a metade de 0,15 é 0,075, não 0,75, né? Ah, não, desculpa. A pressão tinha dado 1,5, né? Isso, anteriormente. 1,5, então exatamente, é 0,75 o valor dessa pressão. Então você poderia tanto usar a fórmula quanto pensar. O número de mols caiu pela metade, então a pressão cai pela metade. Isso só vale porque a temperatura e o volume são os mesmos. Tá bom? É isso então. Bora fazer exercício, estudar, pegar firme para ter sucesso. Abraço!